Olá, a graça e a paz esteja com todos vocês, amém? Sou pastora Nermi Lima e nós vamos estar aqui meditando na palavra de 1 João, no seu capítulo 1, no verso 9. Se você ouvir esta palavra e perceber que essa palavra tocou na sua vida e desejar que mais pessoas a ouçam, então que você aí dê o seu like, que você compartilhe este vídeo para que chegue ao coração de mais pessoas, para que elas sejam alcançadas também com a palavra de Deus e abençoada, porque a palavra de Deus traz paz, alegria, repreensão, conforto, consolo, tudo isso é a palavra de Deus para nós, amém? Eu creio desta forma. E muitas pessoas se achegam a nós fazendo esta pergunta, né, sobre perdão de pecados, se Deus é capaz de perdoar o seu erro, o seu pecado, e nós vamos ler um pouquinho aqui o que diz aqui em 1 João capítulo 1, 9, diz assim, ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Olha o que diz aqui em 1 João, neste capítulo, né? Porque há muitas pessoas que têm essa dúvida no coração e talvez esteja perguntando, pastora, mas eu acho que para o meu caso, para o meu pecado, para aquele erro que eu cometi foi tão grave que eu não acredito que Deus possa me perdoar, que Deus possa fazer algo por mim. E esta pessoa não consegue prosseguir a vida por causa deste bloqueio, por causa que esta fé não penetrou no seu coração, porque eu quero dizer que a Bíblia diz que o amor de Deus é muito grande por nós, em João 3,16 ele fala isso, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Então ali, ele além dele provar o teu amor para conosco, um amor tão grande que ele fala, um amor tal, que ele significa tão grande, que ele deu o seu Filho como presente para nós, ainda ele faz uma promessa, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, que tenha direito a viver eternamente, essa é a promessa dele, em João 3,16. E ele também aqui nos confirma, né, quando nós fazemos esta pergunta, será que o meu pecado, este pecado que eu cometi, que às vezes para a pessoa é um pecado grave, ou seja, ele grave ou não grave, né? Não importa, pecado para Deus é tudo a mesma coisa. A pessoa fica com dúvida que se ela pedir perdão, Deus vai perdoar o pecado dela. Olha o que diz aqui em João, ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, o que ele está querendo dizer que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados a ele, chegar diante de Deus com o nosso coração aberto e dizer para ele aquilo que nós fizemos, que o único que tem poder para perdoar os nossos pecados é Deus, é Jesus. Ele disse que Jesus é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você não deve ficar aí bloqueado, não deve ficar aí triste, deixando com que tua mente te acuse aí 24 horas, né? E não conseguindo prosseguir a tua vida. Você deve fazer o que está dizendo aqui João, confessar os seus pecados a Deus e crendo que Ele é fiel e justo. Porque muitas pessoas ainda têm essa dúvida no coração, porque o verdadeiro amor de Deus ainda não penetrou no coração delas, elas não foram convencidas que Deus a ama de verdade, porque quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo que Deus nos ama verdadeiramente, nós já não pensamos mais desta forma, né? Nós já não pensamos mais, não temos dúvidas que Ele tem poder para perdoar, porque a Bíblia está aqui garantindo, está nos dando essa garantia, né? Porque as pessoas pensam que, às vezes, porque eu me tornei um cristão, eu aceitei a Jesus, a partir de hoje eu virei um anjo, eu não peco mais, né? Eu sou um anjo, né? Eu tenho uma vida perfeita, e a Bíblia diz que não é verdade isso. Nós vamos ler aqui, ó. Ele diz assim também no 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele está querendo dizer?
A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, separados de Deus. Mas por causa do sacrifício de Jesus, porque Jesus veio, derramou o teu sangue, fez o sacrifício por nós, falou a tua palavra na terra, por causa do sacrifício de sangue, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus e nós temos o direito de receber a salvação. Porque ele diz, todo aquele que o receber, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então é a palavra de Deus, não é a palavra humana do homem, é o próprio Deus nos garantindo. Então ele está dizendo aqui, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, não é verdade? Porque nós estamos aqui como seres humanos e nós pecamos, nós erramos. Muitas vezes erramos por pensamento, erramos por palavra, erramos por atitudes que nós tomamos errada com o nosso irmão, contra Deus, contra a palavra dele. Então, ele diz que nenhum de nós está livre, mas ele diz algo muito interessante aqui no capítulo 2 já, olha, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, mas porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa linda, ele está dizendo, meus filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês lutem contra o pecado, lutem contra o mal. Né? O cristão, aquele que serve a Deus, que teme a Deus, não tem prazer de viver no pecado, mas não significa que ele não vai continuar errando ou pecando. Ele é um pecador regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, mas ele está como humano na terra. O único que viveu como humano na terra e não pecou foi Jesus. Aqui, olha, eu vou ler um versículo. Ele diz assim, né, que ó, não pequem, porque se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Confirma lá o João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira. Ele não veio só por minha causa. A Bíblia diz que Jesus, o desejo de Deus é que todos cheguem até a Ele, que todos tenham conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da salvação, que todos se arrependam perante a Tua presença para receberem a salvação. Então, Ele veio para todos, mas nós sabemos que nem todos irão recebê-lo, nem todos querem receber a palavra de Deus. E também aqui no livro de Tiago 4, 8, 10, ele diz o seguinte, eu vou achar aqui para nós lermos junto, Tiago 4:10. Vamos ver o que fala aqui a palavra de Deus, né? Tiago 4:10. Ele diz assim, humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Olha só que palavra interessante, no 4, no verso 8. Não, vou ler de novo, tá? 4:8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, que têm a mente duvidosa, purifique o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Aí diz no 10, humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Porque a Bíblia diz aqui que Ele nos entende, Ele entende a nossa fraqueza, por isso Ele nos defende. Ele está dizendo, né, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao mal, e o inimigo vai fugir de nós, e nós devemos nos aproximar de Deus, e Ele se aproximará de nós. Ele está falando, limpem as vossas mãos. Né? Limpem a vossa mente, quer dizer, nós não devemos ficar aí o tempo todo com a nossa mente focada naquilo que já passou no passado, naquilo que nós fizemos, naquilo que nós cometemos, porque a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo quando nós aceitamos a Jesus, quando estamos na Tua presença, quando cremos na Tua palavra, a Bíblia diz que tudo se fez novo, então a nossa mente também ela tem que se tornar nova. Né, as nossas mãos têm que se tornarem limpas, porque ele diz que nós temos um defensor, nós temos um intercessor que intercede por nós ao Pai. Esse intercessor, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá em Hebreus 4:15 também ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer
das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o que diz em Hebreus 4:15, ele diz que nós temos um sumo sacerdote, né, que ele compadece por nós e por nossas fraquezas. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito que está em vós é forte, o Espírito Santo ele é forte, mas a vossa carne é fraca, então é através da oração que nós nos fortalecemos. Se nós não orarmos, não vigiarmos, nós não vamos resistir às tentações e vamos cair nas nossas fraquezas, nós vamos errar o tempo todo se não estivermos em oração e em vigilância, mas ele diz aqui que nós temos um sumo sacerdote que tem poder para compadecer das nossas fraquezas. Ele tem a misericórdia dele se renova todos os dias sobre nós e ele perdoa os nossos pecados. Ele diz que se nós confessarmos como nós lemos, ele diz, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aquilo que eu falei, quando Jesus viveu na terra, viveu como homem, como qualquer um de nós. Ele tinha fome, sede, canseira, tentação, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele foi o único que não pecou. Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter problemas e precisamos orar, precisamos jejuar, consagrar as nossas vidas, precisamos estar preparados, né, em oração, na palavra, para nós podermos vencer as tentações. Amém? Que você possa ter compreendido esta palavra e não fique aí bloqueado, não fique aí pensando, porque muitas vezes aprendemos errado, né? Muitas vezes ouvimos pregadores ou pessoas trazerem palavras que só traz peso e acusação, né? Para nossa alma, nos relembrando do nosso passado e trazendo para a mente das pessoas dúvida sobre a salvação, sobre o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que os seus pecados. Você tem que crer que Deus te ama. Quando você crê que Ele te ama verdadeiramente, você não fica aí bloqueado pensando no passado. O passado, tem coisas do passado que não tem mais conserto. Por isso se chama passado. Não tem como voltar lá e consertar. Mas tem como você prosseguir, tem como você começar a acreditar na palavra de Deus e tocar a sua vida. E pensar que o amor de Deus é maior do que tudo, até quando nós erramos e chegamos diante dele e pedimos perdão, esquece aquilo e prossegue a tua vida. Tenha paz. A Bíblia diz que Jesus dá paz que o mundo não dá. A paz do mundo não é como a paz de Deus. A paz de Deus você consegue passar pelos problemas ainda sentindo esta paz. E a paz do mundo nós sabemos que ela é passageira, a paz desta terra é passageira, mas a paz de Deus ela é permanente. Então fique com essa paz, tire as acusações da sua mente, do seu coração e creia que o amor de Deus é maior do que todas as coisas, do que os nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, você tem um advogado, e esse advogado é fiel e justo, lembre-se sempre disso. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, os meus pecados, e nós prosseguimos avante. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês todos. Tchau, tchau.